eu vou apresentar um exemplo de ligação concêntrica no nó de treliça. Então esse exemplo vai ser fundamental para vocês elaborarem a a parte do trabalho, né, que a gente programou a respeito dos galpões, fazer essa aplicação no nó da treliça do galpão, de projeto. Então, eu pedi para definir o tipo de ligação, né, se é soldado ou parafusada, a configuração da ligação e verificar a resistência. Bom, eu trouxe aqui um exemplo que mostra o passo a passo, de toda uma estrutura de galpão. Esse primeiro passo, provavelmente vocês já fizeram, já contemplaram, mas aqui é só reforçando esses conceitos novamente. Então, eu tenho uma configuração do meu galpão que ele segue essa configuração aqui. Do meu galpão não, da minha treliça, né. Então eu tenho essa configuração da minha treliça, e aí eu vou verificar o carregamento sobre ela. Então, as cargas que estão atuando na treliça de cobertura são as cargas permanentes, né, onde eu estimei o peso próprio, o peso da telha e o peso das terças. Aqui não tem tirante. Então, fiz essa estimativa, essa carga é por área, então deu um total de 0,205 quilonewtons por metro quadrado. A sobrecarga, né, como a gente já viu, conforme a NBR 8.800, é uma sobrecarga estabelecida, né, mínima de 0,25 quilonewtons por metro quadrado, e o vento a gente tem considerado duas situações nesse caso. Um vento de subpressão de 0,043 quilonewtons por metro quadrado e um vento de sucção de menos 0,516 quilonewtons por metro quadrado. Então, com essas cargas, eu vou determinar os esforços e a combinação dessas cargas. Bom, como essas cargas estão dadas por área, a gente precisa transformar em força, tá? Porque aí eu vou colocar essas cargas por força, né, sobre os nós da minha treliça. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, né, a carga permanente total, a sobrecarga e os 2 ventos, multipliquei pelo espaçamento entre treliça, que é 6 metros. Então, peguei essas cargas, multipliquei aqui, né, e considerei também, né, a o espaçamento entre treliça e o espaçamento entre terças, né, desculpa. Então, o espaçamento entre terça é 3 metros, espaçamento entre treliça 6 metros. Fiz essa multiplicação, eu obtive a carga força, né, de cada um desses esforços, né, da carga permanente, da carga variável, do vento de sobrepressão e o vento de sucção. Bom, com essas cargas definidas, eu passo para o passo das combinações. Então, eu vou utilizar a combinação de estado limite último, combinação normal, e eu vou ter 3 hipóteses. A primeira hipótese, né, eu tenho a sobrecarga, o o peso, a carga permanente, a soma, né, das cargas permanentes, a a sobrecarga como carga principal e o vento de sobrepressão, como uma carga variável secundária. Então, eu coloquei aqui já os coeficientes, tá, de majoração de cada uma dessas cargas, substituí os valores, né, conforme a combinação montada, obtive uma combinação C1 de 11 quilonewton. Lembrando que eu estou trabalhando só com força. Bom, lancei, essa carga no F2, né, então eu tenho que lançar a carga em cada um dos nós da minha treliça. Lembrando que os nós são rotulados, eu estou trabalhando com treliça isostática, tá? Considerando que a minha terça está posicionada bem no nó da minha treliça, então eu não tenho momento fletor aqui, só esforço normal. Então, posicionei essas cargas aqui. Percebam que na cumieira, né, nesse ponto central aqui da minha treliça, eu dobrei a carga. Por que que eu dobrei?
Porque aqui nós temos 2 terças chegando, né, desse lado aqui da minha cobertura e do outro. Ela tem um certo afastamento, né, desse ponto central, né, justamente, por questões construtivas, né, para posicionar a cumieira. Então eu tenho esses 2 valores de cargas somados, tá. Então a gente sempre soma, esses 2 valores de cargas chegando aqui na cumieira. Bom, fiz isso, determinei, né, os esforços solicitantes nas minhas barras, né, nos banzos, nos montantes e nas diagonais. Os valores negativos são referentes a uma carga de compressão, e os valores positivos esforço de tração. Bom, a combinação 2, eu vou levar em consideração, né, a carga de vento, que eu chamo de V1, que é a carga de vento sob pressão, que vai ser a minha principal, tá? E a sobrecarga como uma ação variável secundária. Então, coloquei aqui, tá? E fiz a minha combinação, deu, que eu chamei de C2, que deu igual a 9,8 quilonewtons. Por que que tanto na combinação C1 e na combinação C2, eu não coloquei a carga de vento V2 ou a carga de vento de sucção? Por por quê? Primeiro, os 2 ventos não vão ocorrer simultaneamente, tá? A gente está considerando a cobertura. Esses 2 ventos não vai ocorrer simultaneamente nessa cobertura, tá? Ou vai correr um ou vai correr o outro. Segundo, é que, a gente vai ter uma combinação exclusiva, né, para essa carga de sucção, tá? Que vai ser a próxima combinação. Bom, então aqui eu posicionei as cargas, né, fiz as mesmas considerações que fiz para a combinação 1, obtive aqui os esforços. Bom, a combinação 3 agora vai ser considerando o vento de sucção, e aqui eu não entro com a sobrecarga, como carga secundária. Por que que eu não faço isso? Porque a su o vento de sucção, ele possui um valor negativo. Ele é menos 1,228, né, quilonewtons. Então, se eu adicionar aqui a carga a sobrecarga, eu vou estar reduzindo o efeito do vento de sucção, tá? Então vai dar um valor bem menor, né, do que esse valor aqui, né? E aí eu não vou conseguir ver esse efeito efetivamente, né, do vento de sucção. Outra coisa que a gente, tem que levar em consideração é o coeficiente, de ponderação, né, da carga permanente nessa combinação. Como o vento de sucção ele possui um valor negativo, a gente precisa ponderar essa carga, né, porque ela tem um valor positivo, ela é uma carga gravitacional, a gente não pode aumentar muito esse valor, tá? Porque aí, né, da mesma forma que acrescentar a sobrecarga aqui, não vai apresentar o efeito real dessa carga de sucção, tá? Então, por isso a gente usa essa combinação com coeficiente de 1 para a carga permanente. Bom, então fazendo aqui, né, a combinação C3, né, vai ter um valor de carga de menos 1,97. Então aqui a gente tem, ah, os esforços normais, né, nas minhas barras da treliça. Bom, dessas 3 combinações aqui, a gente tem que definir aquela que apresenta a situação mais crítica para as minhas barras, tá? E se a gente for analisar, a que vai trazer uma carga mais crítica nas barras é a combinação C1, tá? Então, eu trouxe essa combinação aqui justamente para vocês verem os esforços, né? Um maior valor de carga para o banzo, né? É de 110,4 quilonewtons, tá? Aqui negativa de compressão e, né, no bando superior, e positivo de 107,6 de tração. E nós temos para o montante um valor de carga, maior valor de carga solicitante de compressão de 44 quilonewtons, e para as diagonais o maior é de 82,4
de tração, tá? Isso é importante, né, para a gente avaliar essa questão aí, dos esforços que estão atuando na barra e também para a gente poder dispor e verificar as nossas ligações. Então, aqui eu fiz a referência, dos meus perfis que eu vou utilizar. Eu optei por utilizar perfis maiores, né, nos bandos, superior e inferior, justamente por causa das cargas, né, então eu escolhi um perfil U simples, 200 por 50, com espessura de 2 milímetros, e o aço ASTM 572, tá, grau 50, com a espessura da chapa, tá, gente. Eh, Se vocês ficarem com dúvida, né, do aço, tá, a gente vem aqui, ó, no anexo A da NBR aqui, né, essa tabela aqui, ó, de aços de uso frequente especializados pela STM para uso estrutural. Nós temos aqui os tipos no perfil, de chapa dobrada, tá, eu não posso entrar, nos perfis laminados, tá, então onde está escrito perfis aqui, são perfis laminados, ok? Então a gente entra em chapas aqui e eu escolhi, né, a de grau 50, né, a 572, grau 50, né, aonde a chapa tem espessura menor ou igual a 100 milímetros, tá? Podia ter escolhido até outras mais inferiores, mas essa é mais recorrente no mercado, ok? Então, eu fiz essa escolha para o bando superior e inferior, né, desse perfil aqui, e para as diagonais e montantes, eu escolhi um perfil com seção um pouco menor, justamente porque a carga é menor, então não faz muito sentido eu colocar perfis muito grandes, né, e também para ter um encaixe na hora de fazer a ligação. Então eu escolhi um perfil U, simples também, dobrável, dobrável, 75 por 40, com espessura de 2 milímetros. Vou usar também o mesmo tipo de aço, né, para esses perfis. Hã, Outra especificação, né, que eu tenho que ter, aqui está a especificação, né, do aço do perfil, tá, com a resistência ao escoamento e a resistência última, e eu tenho que especificar também a minha solda, que eu vou usar esse eletrodo em específico. Bom, aí de novo a gente volta aqui nessa tabelinha, ó, volta na norma, NBR 8800 e vai na tabela 8 dessa norma. 8 não, tabela 7. A tabela 7 ela mostra aqui a compatibilidade do metal base com o metal da solda. Então, vocês podem olhar, né, nessa primeira coluna aqui, com relação à espessura da chapa, tá? Então, a minha espessura ela tá aqui, né? T menor que 19, né? Ou menor que 20 milímetros, né? Então, eu tenho essas duas opções aqui, né? O arco elétrico com eletrodo revestido, né, eu posso usar o E70, tá. Aqui também tem com referência ao aço que eu estou usando, tá. Então, nesse caso aqui, né, a primeira coluna atenderia, mas a segunda não, né, porque eu não estou usando esse tipo de aço. Eu estou usando o aço de A572, tá. Apesar de não, abranger aqui, né, nesse grupo 2 aqui, mas ele está pegando o aço que eu estou usando especificamente. Então, eu vou usar o eletrodo E70, né, todos aqui são 70, tá. Então vou usar o 70, tá, para o meu, pra definir qual que é a ligação que eu vou utilizar, né. Eu vou usar a ligação soldada. Então vou para o dimensionamento das ligações, né. Antes de fazer isso, eu vou definir, né, a configuração da minha ligação, tá. Então aqui eu fiz um desenho que
o nó mais solicitado para fazer essa configuração, e nesse caso foi este esse mais casas, né. Então eu vou tá. Então, quando a gente faz esses desenhos, principalmente no CAD, a primeira coisa que a gente faz são os eixos, tá, da peça. Então, desenha o eixo, né, que passa nos então eu desenho primeiro aqui do banzo, depois desenhei do montante e depois da diagonal. E eu tenho o nó. Então eu fiz essa para entender, né, o fluxo de cá, e depois eu vim com a colocação, né, do esquema do perfil, tá. Esse meu perfil que está aqui embaixo, aqui, virado para cima, né, e na diagonal, né, ele está com pro lado de cá, ok? E aqui o U está voltado para baixo. Por que que eu coloquei só aqui tá dessa forma, aqui tá variado para cá, para ter uma melhor forma de fazer a ligação, em aqui no meio, né. Então a minha ligação, ela vai tá, então vai ser uma ligação que ela vai estar em toda a volta do meu conforme, tá. Então meu perfil, ele tá aqui, né, e aí eu vou ter a ligação toda à volta dele, esse círculo ele vai indicar justamente isso, tá. Então toda a volta tanto para a diagonal quanto para o montante, tá. E aqui eu tenho o símbolo do filete, ok? E a seta está indicando onde está ocorrendo essa ligação, tá? Então a gente faz essa representação. Perceba que aqui não tem a indicação, né, do tamanho, né, da perna do filete, tá? Isso a gente vai precisar fazer nas verificações, né, que vai ser o próximo tópico. Então, nesse tópico aqui, eu vou verificar as disposições construtivas para essa solda de filete que eu acabei de definir aqui no meu projeto. Então, eu vou definir a dimensão da perna da solda, né? Lembrando que a solda de filete ela é dessa forma, a perna da minha solda é esse valor de DW, ok? Então, a gente tem que ir na NBR 8800, uma tabelinha aqui referente à espessura da chapa mais, menos espessa, tá, dessa ligação, e o valor da perna, tá, mínimo, ok? Então a tabela, ela tá disposta aqui mais para baixo, aqui. Então aqui, ó, nessa tabela 9 da NBR 8800, a gente tem a espessura, né, da chapa, tá, da menor, né, chapa da ligação, e a espessura mínima da garganta efetiva ou, né, da perna dessa solda, tá. Então eu tenho aqui esses valores, tá, eh, entre 6,35 a 6, abaixo de 6,35 até 6,35, a gente vai ter um mínimo de 3 milímetros, tá. Aí esse daqui é de penetração, né, é por isso que eu estou vendo que tá diferente. Aqui, ó, tabela 10, que é solda de filete, né. Então, tamanho mínimo da perna da solda de filete. Então eu tenho aqui abaixo de 6,35 e até 6,35. A espessura da minha chapa
é de 2 milímetros, tá? Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma solda com pena de 3 milímetros, tá? Então, aqui tá essa essa definição que eu acabei de mostrar para vocês, essas 2 definições, porém, eu vou adotar um valor de perna igual a 5 milímetros, ok? Então, eu adotei esse valor, né, devido à praticidade, né, de fazer essa solda com essa espessura, do que essa de 3 milímetros, tá? Lembrando que esse valor é o mínimo, né, então eu posso adotar um valor superior, não abaixo, tá? Bom, então a gente vai pra questão da solicitação, tá? E eu tenho que analisar essa solicitação conforme o grupo, né, de solda. Então aqui eu dispus, né, os eixos, né, coordenados aqui, conforme a disposição do perfil, tá? Então esse eixo YX, ele está passando ao longo do perfil, os cordões de solda, né, o comprimento de solda. E aqui essa força Z é a força que está sendo aplicada no perfil, tá? Nos perfis aqui que eu coloquei essas setinhas aqui justamente para fazer essas indicações, tá? Então, esse valor de Z, né, pode ser uma força que está tracionando o perfil ou comprimindo esse perfil, né, dependendo do caso, e ela é única aqui na seção desse perfil, tá? A gente vai desprezar esse momento fletor, né, vai desprezar a existência do momento fletor aqui nessa peça, né, considerando que a gente tem uma treliça isostática, né, onde só ocorre esforços normais, tá, e não há flexão. Então a gente só tem essa força Fz, tá, e essa força ela ocorre bem no CG da peça, tá, então ela não gera momento, ok? Ela está ali atuando no CG do perfil U, e logo ela está atuando no CG, né, desse grupo de solda. Bom, então eu vou começar a fazer a verificação, né, da tensão solicitante, né, na solda, para a peça que está disposta na diagonal, tá? Que é essa barra aqui. Então vamos começar com ela, tá? Essa mesma descrição aqui, tá? Vai valer também para peça ao montante, tá? As diagonais, os banzos, tá? A gente não tem a verificação da solda, porque não há solda em outros pontos, né? Esse perfil é que está recebendo, né, esses elementos aqui e sua respectiva ligação, tá? Então, o Fz aqui para a diagonal é um valor de 30 quilonewtons. Eu redondei esse valor, ok? Que é justamente esse valor de carga aqui, tá? Poderia até pegar esse outro aqui, ó, na verdade, acabei pegando o valor errado, né? 80,4 quilonewtons, tá? Aqui saiu errado. Aqui eu corrigi, né? Então aqui tá errado, tá, gente? É 82,4. Bom, tensão cesariante não vai haver, né? Justamente porque não tem uma força aqui e nenhuma força aqui, tá? Então não há força cesariante, né? Nós vamos ter tensão normal, né? Lembrar dessa forma que a gente viu no exercício anterior, tá? Onde a gente tem a tensão provocada pela força, pelo esforço normal, né, devido à força Fz, né, então é força sobre área, e temos também as componentes devido ao momento fletor, tá? Nesse caso, né, a gente não tem momento fletor atuando aqui nesse grupo de solda, logo a gente só tem essa primeira parcela aqui. Então a gente precisa, para determinar, né, a área efetiva, né, do metal de solda, a gente precisa determinar a garganta efetiva, o AW, tá? Então, o AW, só para lembrar, né, aqui a gente tem o filete, né? Nós temos a perna do filete, né, DW, e a garganta é justamente essa distância, né?
do filete, né, esse comprimento aqui. Então, esse valor de AW ele vai ser dado como 0,707 de DW, tá, e o meu DW que eu adotei é de 5 milímetros, transformei em centímetros e encontrei 0,35. Bom, então a área efetiva, né, desse grupo de solda vai ser a soma, né, da multiplicação do comprimento do cordão de solda vezes a garganta efetiva da respectiva solda. Como a minha solda ela é em torno de todo o perfil U, né, então eu tenho um cordão de solda acompanhando todo o comprimento do perfil dos dois lados desse perfil, tá? Então, toda a volta dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse comprimento aqui do meu perfil e esse outro aqui, né? O BF e o BW. Então, eu tenho duas vezes aqui, né? Eu tenho esse comprimento aqui multiplicado por 2, né? E eu tenho 1, 2, 3, 4 desses comprimentos aqui que estão com um lado com valor BF. Então, fazendo isso, né, colocando isso na forma, eu fico com essa expressão, tá? Então, eu vou ter uma área aí de solda efetiva de 10,85 centímetros ao quadrado. Então, jogando, voltando aqui para essa fórmula aqui, ó, eu vou ter essa expressão, que vai me resultar em uma tensão normal de 7,59 quilonewtons por centímetro ao quadrado. Bom, daí eu passo para a barra montante, né, que é essa barra aqui, ó, que está disposta na vertical. Faço as mesmas considerações que eu fiz para a diagonal, né, porém o FZ aqui e agora, ele não é positivo, né, ele é uma carga de compressão, tá? Também não tem esforço, tensão cisalhante, nós vamos ter apenas normal, não há momento fletor. Nós vamos ter as mesmas considerações aqui, né, de garganta e de área efetiva desse grupo de solda. Logo, a gente vai ter o seguinte valor de tensão normal, 2,51 kN por metro quadrado, que é uma força negativa que está ocorrendo uma compressão. Bom, então, a gente vai para a verificação, né, desse grupo de solda. E essa verificação vai ser com relação às tensões normais, então, a tensão normal solicitante, essa que a gente acabou de calcular, deve ser menor ou igual à tensão resistente. Mas qual que é o valor dessa tensão resistente? Ele vai ser 0,6 da tensão, né, da resistência, né, dessa solda, dividido por W, ó, gama W2, tá? Então, substituindo esses valores, tá? Esse 48,5 é referente à solda que eu especifiquei, tá? Que é o eletrodo E70, tá? Então, tá aqui, né? A resistência da solda, 48,5. Faça esse cálculo, tá? A gente vai chegar numa tensão normal resistente de 21,56. Isso vai valer tanto para barra diagonal quanto para montante, tá? Então, fazendo a verificação, tá? Isso para as duas, tá? Montante e diagonal, nós vamos ter que atente a esse requisito, né? Vai resistir à solicitação. Bom, a verificação da ruptura na região de solda, né? É aquela questão, né? Que eu tenho o elemento ligado aqui, né? E aí eu verifico o corte, né, a região de corte dessas chapas ligadas, né, que próximo a elas aqui, né, a ligação soldada, vai existir essa tendência de corte nessas chapas, né. Então a gente tem que fazer a verificação para o elemento que tá sendo ligado e essa chapa aqui que está recebendo a ligação, tá. Então a primeira chapa aqui, ó,
vai ser a do banzo inferior, tá, que está recebendo essa ligação, né, ela tem espessura de 2 milímetros, ok? Então, a gente faz esse cálculo de tensão solicitante de cálculo, lembrando que não há tensão, cisalhante, tá, então a gente só tem essa tensão normal de 7,59. O número de cordões de solda, tá, analisando essa questão aqui, né, são 2, e o número de linhas de ruptura, que também são 2, tá. Então, a gente vai verificar, né, com essa relação aqui, ó, que a espessura da chapa que está recebendo essa ligação tem que ser maior ou igual a essa expressão, 2,25 vezes N, que é o número de cordões de solda, vezes a garganta, vezes a tensão solicitante de cálculo, dividido por M, que é as linhas de ruptura, vezes FU, que é a tensão de ruptura, né, da chapa, ok? Então, a gente chega nesse valor, né, de 0,13, que é menor que 0,2 centímetros, que é a espessura da chapa, então atende também à solicitação. Bom, agora verificando esse perfil aqui, né, esse daqui, que é a diagonal e o montante, tá, também tem a mesma espessura de 2 milímetros, né, então a gente faz uma única verificação, tá. Então, utiliza aquela mesma formulação, agora usando as especificações da chapa do perfil de montante e diagonal. A gente vai ter a mesma tensão, né, solicitante de cálculo. O número de cordões de solda é 2, né, o número de linhas de ruptura, né, nesse caso, né, como é esse elemento aqui, é uma só, tá, então 1. E o T, né, a gente faz esse cálculo, novamente, aqui vai dar um valor um pouco menor, 0,07 centímetros, né, que vai ser menor que 0,2 centímetros, logo vai atender. Então, isso significa que a ligação que eu dispus, né, esse arranjo aqui que eu elaborei, ele atende às minhas solicitações de projeto, tá? Então, logo, né, eu posso utilizar essa especificação, essa disposição, ok? Então, é isso. Eh, então, a gente finaliza essa parte do trabalho e vocês já podem finalizá-lo e entregá-lo, ok? Então, até a próxima aula.